Neste vídeo iremos dar insights sobre a sábia virtude da quietude e aprender com ela. Fique quieto, essas palavras nesta ordem específica são uma chave que desbloqueia os mistérios que cercam a quietude. Saiba que refletindo sobre essas palavras pode-se captar uma reviravolta sutil nesta chave e ela está bem ali no centro com aquela palavra e no meio da quietude e do conhecimento implicando uma transição. A quietude à primeira vista parece o fim da morte e paralisação completa, mas a verdade é que não é um fim, não é apenas nada. É ela que abre portas para o conhecimento, que abre os sentidos para realmente ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar e perceber além, e nesta reflexão, um pouco mais. A chave virou mais uma revelação sobre a quietude, com todo esse sentir e desejar, e especialmente saber que vemos que esta quietude que exploraremos está diretamente relacionado à consciência e não apenas à mente consciente e inconsciente, mas também ao corpo. Mas antes de prosseguir para chegar aos frutos, devemos primeiro explorar humildemente o que significa ficar quieto. Esta é a arte que foi perdida e é muito importante para REM, porque sem ele não sabemos nada tão simples quanto essas palavras soam. Ainda assim, uma olhada em nossa sociedade revela seu oposto, pois exploraremos as massas estão inquietas e ficaram tão distraídas que não percebem a inquietação, e neste ser mente-corpo a consciência sofre. Ainda dê uma olhada clara nesta frase que perdemos e contaminamos. Fique quieto, é um grande paradoxo quando você para e olha para ela, porque antes da palavra ainda implicando nenhum movimento, há um verbo B implicando um movimento, é uma ação, e como veremos ao longo do vídeo, o movimento faz parte da quietude, assim como a quietude está para o movimento. Para começar a compreender esse paradoxo, vamos usar este vídeo ou qualquer vídeo que você já assistiu como exemplo, porque em todos os movimentos percebido, na verdade, está tudo parado. Posso ter mantido seu interesse até este ponto, mas ao dizer que o vídeo ainda pode perder muitos de vocês, você pode usar seus olhos para perceber o movimento, raciocinar logicamente consigo mesmo que o vídeo está se movendo e, portanto, julgar pela sua lógica clara e experiência de que um vídeo é diferente, digamos, de uma imagem estática, mas qualquer pessoa familiarizada com a dinâmica do filme saberia que tudo é montado quadro a quadro, momento a momento, daí o nome filme, e em todos esses movimentos estáticos existe uma grande quietude desconhecida entre a conexão dos quadros. Aplicando esta analogia simples à própria vida, começa a abrir a pessoa para a mesma quietude que paradoxalmente reside em todos os movimentos da própria natureza. Muitos falam sobre a quietude do momento presente, afirmam que estão entrando nela, agindo em direção a ela. Estou entrando no agora, medito no agora, mas é preciso muita tranquilidade na mente, pois ela trará para a quietude necessária, para experimentar agora, mas toda a teatralidade atrapalha o que realmente está acontecendo agora, porque estar no agora é estar quieto. Carl Jung sempre quis nos mostrar que o sobrenatural vai muito além do que está à nossa frente. E qualquer coisa trazida de fora com você, perturba a quietude necessária para estar com o que está agora, além no momento em que você está montando a cena, agora que passou. Este é um ponto que é mais negligenciado sobre a verdade do agora. Você já percebeu o quão rápido tudo vem e vai? Aqui e agora, quão rápido as coisas se tornam, quão rápido os pensamentos surgem e percebem algo, e o movimento seguinte da mente, quando ela começa a construir suas imagens ao seu redor, desencadeia pensamentos e emoções correspondentes em torno desta imagem. Quão rápido a psique se move, e até mesmo no corpo. Você já percebeu quão rapidamente o corpo fica doente? Você já esteve atento o suficiente para estar ciente da transição interior, antes de qualquer sintoma superficial? Mostrar agora é mais rápido que a velocidade da luz e requer consciência, vitalidade e ser uma consciência que é capaz de manter qualquer consciência. Com um corpo estressado, por sua dieta processada ou mente por suas crenças subjetivas, tira a energia necessária para viver agora, e uma consciência distraída não tem esperança de experimentar nada real agora. É como a estrutura de este vídeo, ainda se move mais rápido que um piscar de olhos, e a quietude no agora, se move muito mais rápido do que você poderia pensar e racionar. Portanto, requer outro estado de consciência, fora do racionamento normal e do conhecimento ao qual nos acostumamos. É aqui que nossa exploração, nesta arte perdida da quietude, está nos levando não apenas ao vazio e à falta de movimento, mas à plenitude e ao movimento completos, não apenas à consciência pessoal, mas a consciência que essencialmente nos torna todos um. Esta jornada para a quietude nos leva de volta no tempo, tecendo-se através dos indivíduos na ciência, filosofia, música, arte, religião e espiritualidade.
Muito será discutido a seguir, mas nenhuma vez posso mostrar a você a quietude leva você até lá, e esta é a coisa mais importante a lembrar, porque a quietude é um estado de consciência, e a única maneira de entender um estado de consciência, é experimentá-lo por si mesmo, e mesmo que você opte por ignorar a quietude para acompanhar as massas inquietas na ignorância, não há como evitá-la, pois ela aguarda cada um de nós no final e não estou falando apenas de morte, mas quando terminamos o dia na quietude do sono, em todo o movimento que se segue. Fique quieto se a quietude revelar os segredos da eternidade, a falta de quietude encobre esses segredos e uma olhada em nossos dias atuais mostra apenas, quão velado está tudo se tornando, estamos presos em um ciclo inquieto e é algo que a humanidade nunca enfrentou antes. Porque pela primeira vez estamos muito distraídos para perceber nossa inquietação, estamos chegando a um ponto em que o indivíduo perguntará por que usar meu intelecto quando a inteligência artificial pode fazer isso por mim, por que sair na natureza quando posso ir a qualquer lugar na realidade virtual, por que cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, se eu pudesse tomar um comprimido ou simplesmente entregar tudo ao meu terapeuta, você vê, estou fazendo o desserviço de fazer barulho sobre uma palavra. Um tanto silenciosa apenas porque, como Laos disse há milhares de anos, a inquietação enfraquece a mente, confie em mim, se não houvesse nenhum dano aos seres humanos com nossos objetos sofisticados, eu não diria nada, mas quando a consciência é estreitada e perde a atenção a consciência perde suas raízes e sem raízes a consciência fica inflada ou possuída e, o mais importante, programada adicionalmente nossas distrações. Não estão apenas nos distraindo de nossas raízes, elas estão alimentando nossa inquietação. A melhor maneira de resumir esse ciclo de feedback que distrai incansavelmente a consciência a que o ser leva pode ser encontrada em uma fórmula simples, ela segue algo nos moldes da mente é a residência do espírito. Uma mente selvagem está sempre em movimento quando a mente não está quieta, o espírito está distraído quando o espírito está distraído ele se liga às 10.000 coisas quando as 10.000 surgem, os desejos e os desejos de satisfazê-los surgem e por causa dos desejos e desejos de satisfazê-los, a ansiedade e o estresse são estimulados e à medida que as ansiedades e o estresse se tornam comuns, a mente e o corpo são afligidos por tensões durante tudo isso o ser sofre, anseia, estressa, está tenso e, portanto, disperso de si mesmo e esticado em uma superfície rasa sem qualquer profundidade. Nesta fórmula, você notará 3 ciclos de feedback que se unem para dispersar a consciência, diluir as distrações e inquietação, o 10,000 coisas e desejos ou desejo de realizá-los e estresse e ansiedade afligindo a mente e o corpo com tensão. Vamos olhar rapidamente para cada loop para entender o que perdemos e o que isso significa para a consciência. Tudo começa com uma falta de quietude, especialmente no Ocidente tornaram-se tão inquietos que nossa própria necessidade natural de dormir é difícil de alcançar organicamente, é tão distorcida que a maioria precisa de uma distração, uma música, um som, um comprimido, um cobertor, algo para distraí-los para descansar, sem descansar dormindo por 24 horas. Você notará problemas mentais e mudanças físicas, como o tempo de reação, memória e atenção reduzidas, a fala começa a ficar arrastada e a pessoa fica irritada, escondida sob esses sintomas superficiais, estão a estimulação de hormônios estressados, como adrenalina e cortisol, para compensar a fadiga em 36 a 48 horas. À medida que esses hormônios continuam para ser estimulado para compensar a fadiga o corpo está hormonalmente desequilibrado o metabolismo fica mais lento e a atenção fica caótica. Humor, temperatura corporal e apetite. Depois disso muitos começam a cair no fenômeno de pesquisa chamado microsono e até hoje não há registro de ninguém ficando acordados por mais de 18 dias. Você vê aonde estou nos levando, ficamos tão inquietos e distraídos que não percebemos que vivemos de uma maneira que é o mesmo que lutar para beber, comer ou respirar. O outro lado dessa inquietação é distrações. O que quero destacar neste ponto é a ideia de neuroplasticidade do cérebro e, portanto, sua experiência subjetiva se adapta. As descobertas são emocionantes, pois muitos foram ensinados que o cérebro se desenvolve em seu potencial por volta dos 25 anos e está fixo como está, mas com as descobertas de neuroplasticidade, percebemos que o cérebro não está mais fixo. Isso à primeira vista é uma bela revelação, mas então você percebe as implicações quando leva em consideração uma mente distraída. Em um livro corretamente intitulado O Superficial, Nicholas Carr destaca os efeitos da internet na humanidade que ele escreve:
Quanto mais usamos a web, mais treinamos nossos cérebros para se distrair e processar informações de maneira muito rápida e eficiente, mas sem atenção sustentada seria precipitado chegar à conclusão de que a internet está minando nosso senso moral, não seria precipitado sugerem que a rede redireciona nossos caminhos vitais e diminui nossa capacidade de contemplação, ela está alterando a profundidade de nossas emoções, bem como de nossos pensamentos, como eu disse, se nossas distrações não estivessem nos machucando, eu não diria nada, mas elas estão invisivelmente tendo um efeito no receptor e decodificador da consciência. O estado de coisas não está apenas religando nossos cérebros, mas afligindo nossas almas, e se um receptor for distorcido, tudo o que ele receber nesta incapacidade de atender, muitos se tornaram consumidores estúpidos de dados, tudo se tornou uma unidade 1 ou 1 0 e nesta empatia para com os outros diminui os sinais de inteligência, tornam-se ruído e o único conhecimento que se tem é o que pode consumir. Conhecimento é poder, sim, mas o que é conhecimento sem inteligência? Em última análise, essa distração inquieta tira o ser de suas raízes nesta atração excessivamente consciente para os materiais, a internet, os artificiais dentro do interior, a alma, o inconsciente ou fora da vista e sem a própria fonte de vida própria. Eles devem terceirizar-se, trazendo-nos para o próximo ciclo de feedback, as 10.000 coisas e os desejos ou desejos de realizá-las. As 10.000 não estão limitadas à matéria material externa, mas também à matéria interna, como pensamentos, estados emocionais, complexos, traumas e crenças. É aqui que o receptor distorcido da consciência torna-se monótono. Além disso, é aqui que as 10.000 emoções que eles estimulam e desejam sentir essa sensação novamente programam os indivíduos junto com suas almas. Os 10.000 tornam-se apegos aos quais nos ligamos, eles fornecem estabilidade, sim, mas é tudo de curta duração e, portanto, o consumo é constante. Neste ciclo a consciência fica superestimulada e quando alguém se estimula incansavelmente com as 10.000 distrações, fica insensível, murchando ainda mais as raízes naturais e a essência, uma dissociação em massa onde o conflito governa e o que é bastante música se desfaz, e estamos vendo este brilho em todo o mundo hoje, pois o que une as pessoas não é ser um ser humano, bem como compartilhar o mesmo espírito eterno contido em tudo no universo, mas sim alguma imagem. Alguns pensaram que algum grupo é uma tendência e ideologia e outras 10.000 coisas além de ser humano. Um exemplo simples para entender essa doação em massa do ser humano pode ser vista através da sensação de paladar. Se alguém entregasse a alguém na dieta americana uma refeição sem sal, eles diriam que não há sabor, é sem graça. Mas se você tomar essa mesma suavidade para alguém que jejuou por um dia ou dois, eles sentirão muito mais sabor quando ainda estiverem. Eles são sensíveis e capazes de captar essas sutilezas que alguém inquieto e estimulado não consegue sentir. Outro ponto importante a destacar com os 10.000 e seus desejos são os vícios que formamos. Tudo funciona de maneira semelhante, mas oposta a um trauma. Se tivermos uma lembrança de algo que nos assustou, nos machucou ou causou dor, é evitado. Mas qualquer coisa que nos faça sentir bem causa prazer, felicidade, bem, é consumido, e essa percepção é influenciada e distorcida pela memória e por alguém que vê através do passado, em vez de através de uma percepção que é sempre fresca e nova, capaz de estar com o que quer que seja agora. Então o 10,000 são consumidos explodindo os hormônios para estimular brevemente. Então, quando eles passam, há aquele instinto a ser satisfeito e você vê que os desejos estão tirando nossa própria inteligência inata natural, que é o instinto, e tudo se torna uma condição ou programa auto-infligido por meio dele. Tudo o que se torna reativo em vez de reflexivo, isso leva ao ciclo de feedback final, o estresse, as depressões e ansiedades, tudo o que tensiona a mente e o corpo e, para resumir, esse ciclo de feedback pode ser simplesmente chamado de doença. A pesquisa sobre doenças forneceu inúmeros exemplos dessa ligação entre o estresse crônico e o sistema imunológico. Por exemplo, a carga crônica de estresse se acumula e eventualmente afeta aspectos da sua saúde. Isso acontece porque, a menos que o corpo tenha a chance de se recuperar, os hormônios do estresse eficazes se acumulam e se acumulam. Essas ideias têm sido entediantes. Quero nos levar de volta a uma época em que a quietude era sua tendência dominante, assim como perdê-la é hoje, para voltar às raízes do que significa a quietude. Quero começar hoje e viajar de volta a uma época antiga onde este estado de consciência era reconhecido no Ocidente. Começaremos esta busca com 2 tipos místicos vivo hoje que falou muito sobre quietude. Jung encontrou sua quietude em suas caminhadas ao ar livre. Finalmente, está contido em cada prática espiritual ou religiosa em sua própria linguagem única.
E simbolismo está no Islã, está no cristianismo e no budismo e nos muitos caminhos que eu poderia seguir para destacar a quietude. Eu imagino que você pode adivinhar quietude e não apenas uma citação boba onde é apenas mencionado aqui ou ali, mas algo verdadeiramente vivido por cada um, fazia parte de suas vidas e era essencial para seus ensinamentos. A ciência começou com um vínculo espiritual, pois era a divindade da natureza que foi explorada através de observações imóveis em harmonia com a natureza. Os antigos estavam curiosos sobre suas leis divinas. A diferença para a nossa ciência hoje, que em vez de se colocarem a harmonia com a natureza, eles tentaram dominá-lo e dominá-lo, mas eu já falei o suficiente sobre nossa condição atual, então vamos dar uma olhada nessas figuras essenciais para o Ocidente na ciência que viveram o que perdemos. Primeiro, Pitágoras, alguém onde há muito ainda não foi atribuído nada em primeira mão de seus restos mortais hoje, disse que ele ensinou a seus alunos que o número é a essência do universo criado, o número está sendo e que o cosmos foi criado e ordenado de acordo com um plano ou padrão ideal divino. Além de suas meras sombras pessoais, tanto a mente consciente quanto a inconsciente devem estar em harmonia, devem ser transportadas juntas, e portanto, nenhum conflito pode surgir entre elas, deve haver uma união entre as duas, pois este estado de consciência leva-aos e através dos opostos. Então, como o indivíduo e seu inconsciente estão em harmonia e ainda estão, então este terceiro estado de consciência pode ser inserido no estado de consciência, como eu disse, está além dos opostos, além do ego e da alma e, portanto, além do pessoal, esta essência ou espírito está arquetípico em toda a essência da própria consciência, que tem sido inconscientemente consciente desde a eternidade e contida nela, é a essência coletiva da humanidade, uma inteligência que todos têm dentro de si e que é mais profunda do que todo o conhecimento que você pode consumir em uma vida. Ela contém o que é passado e o que está por vir. É aquela inteligência que não apenas criou as partes do nosso corpo, como o coração e o cérebro, mas também a própria consciência, e à medida que refletimos sobre este terceiro estado de consciência, você pode ver a totalidade contida nele. É um assunto pessoal e coletivo que exige que a trindade da consciência funcione como uma só. É aqui que a quietude leva. É aqui que a incubação para os gregos ou a ideia no Oriente conduziram o indivíduo, e é esta profunda essência coletiva que contém o insight e a inteligência para todas as curas e conhecimentos. Nosso mundo é ignorante, é construído sobre a desconfiança de si mesmo e a necessidade de ajuda. Ainda isso é lindo, quebra todos os laços e vínculos, é aquela terapia de nenhuma terapia, é aquele aprendizado de não aprendizado, a cura de nenhum curador. Ainda assim, este é o terapeuta, o professor, o curador. É incrível refletir sobre isso porque, como eu disse antes, nossa sociedade se terceirizou. Enquanto isso, junto com você, o tempo todo é a maior fonte que você já encontrou. Não há dinheiro a ser pago a isso, ninguém específico para seguir, não para memorizar, nenhuma pose corporal específica, nenhum serviço religioso, para atender a qualquer coisa que todos vão para mantê-los, não os deixará quietos, e tudo que alguém vai em direção, se coloca no meio em vez de fornecer. Você, como Sócrates ou Pérez ou Pitágoras, o único meio que existe é você mesmo. Quietude é anti-ansiedade, é antidepressão, anti-estresse, ele vê através e sob a superfície, dá-lhe insights que você nunca poderá alcançar pessoalmente. Em última análise, na quietude, a pessoa recupera os sentidos e chega ao senso comum, o bom senso na própria consciência coletiva. A quietude é estimulante para a noção, indo no processo de individuação, porque alguém está incubando esse eu, aquela consciência divina ou consciência em si mesmo, fornecendo aquele calor para trazê-lo à vida, para tornar o inconsciente consciente, para colocar olhos e ouvidos nos mortos no submundo, para introverter a consciência na libido de volta até sua fonte. E para reunir tudo, li um lindo trecho do antigo Vidas. Então aquele que estava escondido na concha, nasceu através da força do tormento ardente, dele surgiu no início o amor, que é o alemão e a semente de conhecimento. O sábio encontrou a raiz do ser e do não ser, investigando os impulsos do coração humano. Coração, isso fala de tudo que cobrimos, aquele o eu, está escondido dentro de si mesmo, e nasce através da incubação autocura. E nisso houve uma união, houve amor que surgiu, e esta união é a semente do conhecimento, ou saber, e suas raízes não se encontram no sujeito, o ego e seus movimentos, mas na quietude que leva à raiz do ser, e esta raiz do ser, que se encontra no não ser, não ego, é encontrado investigando os impulsos do coração, da alma, do inconsciente. Se você imaginar que a consciência é algo respirando, você pode ver uma troca entre sujeito e objeto, no movimento correto e acalmando, há uma inspiração e
uma inspiração, que o eu extrai quando o ego atrai, ou ao agir no mundo, o ego atrai e o eu entra, mas se o ego constantemente se extrai, e nunca respira, então a vida é um sofrimento sufocado por suas próprias mãos. É claro que há muito mais a dizer e explorar, nesta ideia de quietude, mas espero que esta exploração tenha estimulado algo em você. Se você tiver algo a acrescentar, sobre a quietude ou suas próprias experiências, deixe-me saber nos comentários. Agradeço a todos por assistir e quero muito que deixem seus comentários.